Deus disse, produza a terra vegetação. E a terra produziu árvores que dão fruto e ervas que dão semente, né? E quando Deus cria, ele vê que aquilo que ele tinha criado era bom. Aí vem o homem e quer fazer melhor do que aquilo que Deus fez e viu que era bom. O homem pode fazer uma coisa melhor do que o seu Criador? Porque os transgênicos, hoje em dia, se você for ao mercado, é muito difícil que você não encontre um produto que tenha um símbolo T, que significa transgênico. O que são os transgênicos? Transgênicos são produtos geneticamente modificados em laboratório. Essa modificação genética, ela nunca aconteceria naturalmente na natureza. Ela é executada exclusivamente em laboratório. Então, Deus criou o milho crioulo, tem vários tipos de milho, tem um milho vermelho, tem um milho preto, tem um milho colorido. E uma indústria modificou esse milho, colocou forçadamente, injetadamente, um fragmento de DNA de uma bactéria no milho. E a partir de então, o milho começa a produzir uma substância, o pé de milho começa a produzir uma substância que quando a largatinha vai lá comer ele, ela morre. Então veja, Deus criou o milho e deu de alimento, tanto para o homem quanto para os animais. Mas a indústria, não querendo que os animais consumam o milho, para não prejudicar a produção, faz com que agora o milho produza uma substância que quando a largata vai comer, ela morre. Gente, nós vivemos num mundo em companhia dos animais. Nós estamos aqui para cuidar do planeta e não para destruir. Ora, a gente já destrói as florestas, a gente já polui os rios, a gente destrói os campos para construir casas, a gente limita, a gente tira os animais. E eles vão viver de quê? Eles vão se alimentar do quê? Se eles não puderem se alimentar de uma parte da produção. Quando a gente planta, evidentemente, uma porcentagem daquela produção a gente já tem que calcular como perdida, porque tem de servir também de alimento para os animais. Então, 20% da produção, por exemplo, a gente desconsidera já para alimentar os outros seres. Eles também precisam de alimento. A gente não pode ser um ser intelectual que faz um sistema predatório achando que nós somos os únicos e exclusivos do planeta. Não é assim que funciona. Porque Deus fez os animais e viu que era bom. É dele. E quando ele vier prestar conta, como é que vai ser? O que é que a gente está fazendo? Né? E aí, com esse milho transgênico, como a largatinha, quando vai comer, ela morre, né? A produção é praticamente em torno de 5%. O lucro deles vai ser muito maior. Além disso, eles fizeram uma modificação genética no milho, que agora o milho se torna resistente aos agrotóxicos. O milho crioulo, que é aquele milho que é o milho natural, que Deus criou, quando você coloca agrotóxico nele, ele morre, assim como todas as outras plantas. Mas eles modificaram o milho transgênico geneticamente para que ele sobreviva. Tudo morre, mas ele continua. E aí a gente come esse milho transgênico que foi geneticamente modificado. Deus colocou o DNA dentro das células, guardadinha. Ele fez e ele viu que era bom. Aí o homem agora quer manipular o material genético, quer manipular o DNA, quer criar espécies diferentes, quer brincar de ser Deus. E aí depois que eu observei essa produção de transgênicos, porque se Deus fez e viu que era bom, e ele ainda enfatiza, eu fiz cada coisa segundo a sua espécie. Mas ele diz tanto isso na Bíblia que ele quer enfatizar e colocar na nossa cabeça. Ele já sabia que o homem ia criar ideias mirabolantes. Um dia eles iam se reunir e dizer, não, bora criar uma outra história, a que parecer melhor a gente usa da criação. Ele já sabia disso, ele diz, eu fiz cada coisa segundo a sua espécie, segundo a sua espécie. Gato é gato, cachorro é cachorro, jaca é jaca, coqueiro é coqueiro, cada coisa segundo a sua espécie. Mas o homem começa a misturar o DNA de diferentes espécies, isso vai dar certo? E aí a gente começa a ver que o número de casos de câncer, quando eu era pequena, a palavra câncer era um tabu. As pessoas evitavam dizer, tinham até receio de dizer, porque era uma coisa que não era comum. Mas agora, o meu gatinho ali, mas agora a gente vê que em quase todas as famílias, em quase todos os bairros, tem pessoas que estão tendo câncer. E o uso dos transgênicos parece estar associado com isso, com essa incidência de câncer. Porque não era comum. Quando tu altera, a minha célula estava acostumada a comer o milho. Milhares de anos comendo aquele milho e processando aquele DNA do milho. Agora eu incorporei um DNA estranho. Quando ela vai processar
esse novo DNA, o que é isso aqui que eu estou tendo que processar. Além disso, além dos transgênicos, a gente ainda tem o problema dos agrotóxicos, que o Brasil virou terra livre para os agrotóxicos praticamente, né? Tem uma lei aí que está em andamento sobre liberação de agrotóxicos. Gente, os agrotóxicos são comprovadamente cancerígenos. Não é aquilo pode causar, eles causam câncer. É comprovadamente cancerígeno. E aí, quando eu estava na aula na faculdade, a professora disse assim, os agrotóxicos, eles causam câncer, porque as nossas células não sabem metabolizar as moléculas de agrotóxico que começam a se acumular no nosso organismo e que com o tempo desenvolvem mais diferentes tipos de câncer. Mas nós temos que continuar recomendando que as pessoas comam as frutas e verduras, porque é nelas que temos as vitaminas e os minerais, apesar de ter esse contraponto. E aí eu pensei, caramba, o melhor não é dizer coma um orgânico, tire o agrotóxico, porque a natureza é perfeita. Nós temos lá o fruto, nós temos lá o alimento com as vitaminas e com os minerais. O veneno é acrescentado, ele não deveria estar ali, ele não deveria estar na comida, ele não deveria estar no alimento. E as pessoas se acostumaram com a ideia de que as produções tenham agrotóxicos, porque os agrotóxicos, eles foram criados durante as guerras, as primeiras grandes guerras mundiais, para serem utilizados como armas químicas. Depois que a guerra passou, eles viram que os agrotóxicos poderiam ser utilizados nas lavouras para matar agora não outros homens, mas matar outros seres vivos. E aí, quando a gente coloca agrotóxicos, a gente não consegue remover todo o agrotóxico, por mais que a gente lave, parte daquele agrotóxico penetra. E quando a gente come esse agrotóxico, ele entra no nosso corpo, nossas células não sabem metabolizar e com o tempo nós temos o aparecimento de diversos tipos de câncer. E aí as pessoas dizem, o câncer sempre existiu, só que não era contabilizado. Tá, mas até pouco tempo atrás as pessoas não viviam comendo transgênicos. Transgênicos é uma versão recente, é uma nova tecnologia que surgiu há menos de 60 anos, não tem nenhuma geração. E com tão pouco tempo já tem sido tão propagada, tão usada, tão comercializada. Como assim? A gente não conseguiu nem aferir os riscos desse uso dessa tecnologia. Mas quando o dinheiro e a saúde estão em jogo, o dinheiro geralmente ganha e a saúde é prejudicada. E a mesma coisa os agrotóxicos. O governo ele autoriza limites de agrotóxicos superiores ao que são autorizados em outros países e que agrotóxicos que são proibidos em outros países são autorizados aqui no Brasil. E aí isso gera uma incidência enorme de casos de câncer. E as pessoas, infelizmente, o que eu tenho visto é milhares de pessoas a cada dia sendo diagnosticadas com essa doença maligna em decorrência do uso desses alimentos transgênicos que foram modificados pelo homem e em uso desses agrotóxicos. E eles, eu lamento dizer, mas eles não estão preocupados com a sua saúde. Eles estão preocupados em ganhar renda. Eles querem ganhar o dinheiro deles. Eles não estão preocupados se você vai ter que ficar numa sala de quimioterapia, por quanto tempo ficar. E, infelizmente, o tratamento quimioterápico, a gente sabe que ele traz muito pouco resultado efetivo. Eu conheci muitas pessoas que fizeram quimioterapia e, infelizmente, se 2 continuaram vivas, ainda é muito. Porque é um tratamento muito abrupto. É um tratamento que fragiliza todo o corpo, tentando destruir o câncer, que não trata a causa, porque tu continua se alimentando com aquelas comidas ruins, enfraquece o teu corpo. A gente tem no nosso corpo as chamadas células serial killers, que são células específicas para identificar e combater células cancerígenas. Quando a gente faz quimioterapia, a gente enfraquece o corpo geral e a gente continua comendo essas porcarias que estão servindo hoje como alimento, tudo modificado, tudo alterado. Então, como é que você vai curar? É a mesma coisa que você ter um prego no seu pé e ficar tomando analgésico para aliviar a dor, mas você não está tirando a causa. Então, essas comidas hoje estão adoecendo a população. Diversos tipos de câncer estão aparecendo em decorrência disso. E o que eu quero dizer agora, que talvez seja bem mais crítico. A empresa que produz os agrotóxicos, que é a Monsanto, e outras, e as sementes geneticamente modificadas, não existe só uma. Essas indústrias que produzem as sementes geneticamente modificadas, que já vendem ela casada com o agrotóxico, você compra o pacote. Ela comprou a Bayer. O que é a Bayer? A indústria farmacêutica. Se é Bayer, é bom. Então, primeiro ele te vende o veneno, para depois te vender o medicamento. A mola do dinheiro do mundo. Porque ele sabe que as pessoas priorizam, as pessoas têm medo de morrer. E quando elas adoecem, se a alimentação delas é ruim, elas ainda deixam de comprar alimento de qualidade para comprar medicamento, não trata a causa, o medicamento está ali, forçando o fígado, forçando os outros órgãos do corpo, você não tratou, tua alimentação está errada, tua vida está errada, e tu está tomando medicamento para
disfarçar. Mas aí eles estão ganhando dinheiro, né? De todos os lados. Porque se Deus produziu a semente crioula, tá ali, de graça na natureza, pegar e plantar. A transgênica não. A transgênica você vai ter que comprar da indústria que criou a tecnologia. E os agricultores, por ver esses benefícios aparentes, começaram a comprar. E aí você vê que quase todos os produtos que a gente tem hoje no mercado são transgênicos. E todo o dinheiro está indo para quem? Centralizando para aquelas indústrias. Elas estão tendo um monopólio do dinheiro do mundo e as pessoas estão morrendo e as pessoas estão enfraquecendo. Com essas comidas que a gente está tendo hoje, porque você tem o transgênico. O transgênico agora é o feijão, o milho, a soja. Eles estão cada dia aumentando o contingente de alimentos transgênicos, porque aí eles estão pegando a base da alimentação. E se eles têm a base da alimentação, eles têm um monopólio, né? Todo mundo come milho, todo mundo come trigo, todo mundo usa esses grãos. Então, eles estão tendo esse monopólio. Você vai para os grãos, estão transgênicos. Vai para as frutas e verduras, tá cheio de agrotóxico. Vai para a carne, se você abater uma galinha, com 2 dias ela já tá podre. Mas você compra um pedaço de mortadela que tá ali 2 meses sem refrigeração. Haja produto químico, viu, corante para manter aquela carne ali para você poder consumir. As células da gente já estão esgotadas, cansadas, saturadas de comer tanto produto químico que não é nutriente, que não era para estar ali. Aqueles produtos são acrescentados para que as pessoas possam comercializar. Se eu vender o produto in natura, ele vai apodrecer rápido. Então, bora encher de produto químico para dar tempo dele comprar, eu vou ganhar meu dinheiro e ele vai ter problemas de saúde. Tanto é que dificilmente você vê uma pessoa hoje passando dos 60 anos sem ter um infarto, um problema de coração, um problema renal, um câncer. As comidas de hoje estão adoecendo as pessoas porque vocês são dependentes, porque não estão produzindo o seu próprio alimento. E quem é dependente vai ter que aceitar aquilo que a outra pessoa dá. Não é? Tô sendo dependente, não sou independente. Então isso é um problema muito grande.